E olha só, o mercado financeiro se prepara para a super quarta, né? No Brasil, a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central vai definir a nova taxa de juros. E o que isso significa? A gente vai entender agora no quadro Na Ponta do Lápis. A gente recebe aqui o economista Otacílio Moreira mais uma vez para explicar detalhes sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luana. Bom dia aí a todos que nos acompanham pelo Câmera Mais. Bom dia. Que tendências aí para ambos os países? Quais são as tendências aí? Então, hoje é uma super quarta, né? Nós teremos aí decisões tanto aqui no Brasil, deverá sair a ata do Copom. A ata não, o resultado, né, do Copom agora às 18h30 da data de hoje. E do Federal Reserve, né, lá nos Estados Unidos, agora às 15 horas. Né? A tendência é queda de juros nos Estados Unidos e aumento aqui no Brasil. Aqui no Brasil a tendência é a taxa de juros aumentar para de 10,50 para 10,75, né? 0,25 pontos percentuais. E lá nos Estados Unidos eles fazem uma banda, né? Um intervalo ali, hoje está no patamar de 5,25 a 5,50, né? A tendência é cair para baixo dos 5%, né? Ficar entre 4,5 4,75, no máximo entre 4,75 e 5%. Né? Lembrando, os Estados Unidos não tem queda na taxa de juros desde agosto de 2020, quando praticamente zeraram a taxa de juros em razão da pandemia da Covid. Né? Foi um momento muito crítico. Aqui no Brasil, a nossa taxa de juros chegou a 2% ao ano. Né? Então, desde lá, os Estados Unidos não promove, né? O Federal Reserve não promove uma queda na taxa de juros. Que fatores que justificam essas decisões? Aqui no Brasil, o aumento se decorre de 4 principais fatores, né? Você tem aí o câmbio, né? O nosso real se desvalorizando e o dólar se valorizando, ficando aí durante vários dias acima, né, dos R$ 5,60, né, o dólar. E só para ter uma ideia, né? Só com essa expectativa, né, de queda lá e aumento aqui, o dólar já caiu aqui para baixo de 5,50, mas essa pressão do dólar, né, que estava muito alta aqui no Brasil, ela tende a gerar uma inflação aqui no Brasil, porque torna os nossos produtos muito baratos, nós passamos a exportar demais, né? Falta dólar aqui, dificulta, né, as nossas importações, nós importamos muito produto, né? E isso tende a gerar uma inflação aqui no mercado brasileiro. São 2 fatores que para nós parece positivo, mas para essa linha monetarista é negativo, é o quê? Você tem um mercado de trabalho aquecido no Brasil, nós chegamos a níveis baixíssimos de desemprego, isso gera vamos dizer assim, uma pressão para maiores salários, realmente a renda média do brasileiro vem aumentando e tende a gerar inflação, né? Uma renda maior tende a ter um consumo maior e aumento aumento nos preços da economia. E a outra, né, o outro fator é o PIB, né, do segundo trimestre, que foi extremamente positivo, bem acima das expectativas. Esperava um PIB, né, no segundo trimestre 0,9%, veio de 1,4% e a tendência é fecharmos o ano com 3%. Né? Então, ou seja, esses 2 itens aí, eles geram uma expectativa de aumento da inflação. É positivo, porque você tem queda no desemprego, pessoas estão trabalhando, você tem aumento na produção do Brasil, aumento no crescimento econômico, mas para a questão inflacionária ela é ruim. E a função da taxa Selic nossa é controlar a inflação. E o quarto item, que é o pior de todos, é um descontrole fiscal por parte do governo federal. O governo gasta muito, tá certo? E isso faz com que haja, né, uma previsão de que o governo não vai cumprir as metas fiscais, até mesmo proposta por ele do arcabouço fiscal, lá o ano passado, né? E isso também tende, não agora, mas no ano que vem, a gerar uma tendência inflacionária, né? Mas aí, em decorrência de tudo isso, né, por exemplo, a inflação no Brasil hoje, nos últimos 12 meses, está 4,24. Ela pode chegar até 4,5, né? Mas o problema não é hoje, é pensar já em 2025. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá? Você teve uma inflação muito alta, né, no retorno da pandemia, juntamente com isso uma recuperação da economia muito forte nos Estados Unidos, o que fez com que o Federal Reserve, né, o Banco Central de lá, aumentasse a taxa de juros aí entre 2020, 2021 e parte de 23, 22 e parte de 23, né? E desde o ano passado, por exemplo, não há
nenhuma movimentação, ele ficou estagnado aí entre 5,25% e 5,50% a taxa de juros. E aí, com esse cenário bastante favorável, né, o desemprego lá aumentou um pouco, a taxa da inflação está tendendo a meta, ela é um pouco menor, né? Ela está em 2,25%, a taxa de inflação norte-americana dos últimos 12 meses, e diante desse cenário, o Banco Central de lá viu uma possibilidade de reduzir a taxa de juros sem trazer complicações para a economia norte-americana. Perfeito, professor. Mais uma vez, quem quiser lhe encontrar, vai tirar alguma dúvida, como que faz? 99206-1613, né? É só também, né, Luana? O aumento da taxa de juros ela é muito ruim para a economia, né? Sim. Ela é muito bom para quem tem dinheiro aplicado, mas é muito ruim para um cenário brasileiro onde nós temos milhões de brasileiros endividados, né? E a gente espera aí que lá na frente o governo tome uma decisão de controlar as despesas para que o Banco Central volte a reduzir a taxa de juros, os investimentos aconteçam e os consumidores possam pagar suas dívidas. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Tá aí, esse foi o Na Ponta do Lápis, que volta na semana que vem.